o céu, a terra e o mar, e me fez a sua imagem e semelhança, por mais que... Olá, estamos começando mais um vídeo e hoje estaremos estudando sobre a verdade sobre a morte. E eu convido aqui o irmão Anderson para participar do estudo. Eu também convido nosso querido amigo irmão Osano para participar do estudo. Também convido o nosso querido irmão Marcos. O tema de hoje, como eu falei, a verdade sobre a morte. Eu convido o irmão Osano para fazer uma oração para que possamos iniciar o estudo. Santo Deus Pai, poderoso Jesus que está no céu, santificado, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela vida, pela segurança que o Senhor nos tem dado. Mas queremos nesse momento, ó Pai, pedir que o Senhor, através destas palavras, que vamos nesse momento falar, ela possa alcançar alguém, Senhor, que nos esteja em necessidade das tuas promessas. Que o Senhor Jesus nos abençoe em tudo que nós vamos fazer e alcance, Senhor Deus, as pessoas que estão do outro lado, que vão ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu convido o irmão Anderson a fazer a leitura do tópico do estudo. O que acontece a uma pessoa depois da morte? As tentativas feitas para se responder a essa pergunta são muitas, e a maioria delas só consegue aprofundar a angústia e a tristeza que envolvem o assunto, e aumentar as dúvidas. Para uns, ao morrer, o indivíduo vai direto para o céu ou para o inferno. Para outros, ele será um espírito que encarnará sucessivamente em outros seres. Em meio a ideias conflitantes, necessitamos obter uma resposta produtora de segurança, que só pode ser encontrada na Palavra de Deus. E baseado nesse tópico, nesse comentário, iremos descobrir na Bíblia a verdade sobre a morte. E a primeira pergunta é a seguinte: que material Deus usou para criar o homem? Está lá no livro de Gênesis, capítulo 2 e o versículo 7. Então tomou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A Bíblia é clara ao afirmar: o homem foi feito do pó da terra e Deus colocou nele o fôlego de vida. O boneco de barro passou a ter vida própria, isto é, pó mais fôlego de vida. Isso significa alma vivente, ou em outras palavras, um ser humano. Irmãozão. Querido amado, a Bíblia relata que nós somos alma. Nós não temos alma. Você viu o que a Bíblia falou? O irmão acabou de explicar. Você entende? O que é que você entende com isso? No decorrer desse estudo que a gente vai estudar, você vai entender completamente o que é necessário para você entender que nós somos uma alma e nós não temos uma alma. É verdade, irmãozão, não mato. O livro de Gênesis, amigos e irmãos, que estamos ouvindo neste momento, ele nos mostra que eu e você somos uma alma vivente. Ele nos mostra que eu e você saímos do pó da terra, não há outro local. Nós fomos formados do pó da terra. Deus, com a sua infinita e maravilhosa graça, soprou sobre mim e sobre você o seu sopro de vida. E eu e você tornamos uma alma vivente. Não que muitas pessoas aí acreditam em outras coisas. A Bíblia é clara em afirmar que eu e você somos uma alma vivente.
como o irmão disse, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. É verdade. A colocação do irmão Osana e do irmão Marcos. Somos uma alma vivente, né? Somos um ser que respira. Não como muitas religiões aí explicam que existe algo dentro de você. Não é assim que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia nos ensina que Deus colocou em cada um de nós o poder do fôlego de vida. E quando esse poder é tirado de cada um de nós, voltamos ao pó. Segunda pergunta. Como a Bíblia se refere à alma? Então, vamos lá. Ezequiel 18, versículo 4, Gênesis 46, versículo 27 e Deuteronômio 10, versículo 22. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Veja que é interessante como a Bíblia apresenta o significado de alma. A Bíblia diz que todas as pessoas são do Senhor, todas as almas são do Senhor. E nesse exemplo de Deuteronômio mostra que essas 70 almas são 70 pessoas. Mais uma vez a Bíblia afirma que a alma vivente é a minha vida, sou eu, o meu ser, um homem. Não existe algo dentro de mim. Não existe duas pessoas que vivem em mim, uma que é carnal, outra que é espiritual. Não é isso. A Bíblia diz que nós somos um único ser que respira através do poder de Deus. Entendeu? Então fica fácil a gente entender como a Bíblia mostra e nos ensina dessa maneira, irmãos. Meu amado, veja que a Bíblia está explicando para você tudo a respeito de que nós somos, como Deus criou cada um de nós. Talvez você tenha visto alguém falar diferente, né? Talvez alguém já tenha dito que nós temos uma alma, quando alguém morre sai uma alma. Talvez dessa forma você já tenha visto alguém falar. Mas eu quero dizer a você que você estude essa Bíblia, essas palavras que nós estamos fazendo aqui, nós estamos falando. Eu quero dizer a você que vai deixar você bem certo do que a Bíblia é a verdade. Não acredite em conversa que alguém está falando. Prefira a resposta da Bíblia. É verdade, irmãos. Vamos lá. E eu só venho afirmar a resposta do irmão Diego e do irmão Osana. De várias maneiras, hoje Satanás tenta enganar as pessoas com essas falsas doutrinas de que uma pessoa, quando morre, ela sai algo de dentro. Amigos, prestem atenção. Isso não é de Deus, não vem de Deus, porque a Bíblia fala que toda aquela pessoa, ou seja, toda a alma que saiu da terra do Egito foram pessoas. E a Bíblia diz mais além, de que aquela alma que pecar, essa morrerá. Então não se iluda. Como o irmão disse, estude a Bíblia, para que você não seja um daqueles que estão sendo enganados nos dias atuais. Então fica bem claro na Bíblia, todas as almas são minhas, diz o Senhor. Portanto, alma significa pessoas vivas. Então, alma significa pessoas vivas. É bem interessante como a Bíblia nos ensina e fica bem mais fácil, né? A narrativa bíblica, a explicação da palavra de Deus. Terceira pergunta: o que acontece com a pessoa ou alma vivente quando morre? O que acontece quando a pessoa morre? Está lá em Gênesis 3, 19, depois vamos para Eclesiastes 12, 7 e depois Eclesiastes 9, 5. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, pois tu és pó, e ao pó
tornarás. Então, como a Bíblia nos mostra aí, o corpo se torna pó quando a pessoa morre. Então, do pó, ela foi feita através do pó da terra, e quando essa pessoa ela vem a falecer, quando ela morre, ela volta ao primeiro estado que Deus a criou. Ela volta, ela torna-se a ser o quê? Pó. Agora veja lá em Eclesiastes 12, versículo 7, depois do versículo 5, como fica até mais fácil de entender. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Veja como a Bíblia nos ensina. O corpo se torna pó, o espírito ou ar, o fôlego de vida volta para Deus, e a memória da pessoa que está morta está no esquecimento. Ela não sabe de nada que acontece na face da terra. Totalmente contrário às muitas religiões que ensinam aí. E quando você morre, a sua alma fica isso, você tem uma história dentro de você, e não é assim que a Bíblia apresenta, irmãozão. Meu querido amado, você não precisa se preocupar. Veja que a Bíblia, ela se responde por si própria. No tempo desse estudo, você vai entender que nós não temos alma, nós somos uma alma. Porque assim diz a palavra de Deus. Não se preocupe, não precisa você ser uma pessoa aprofundada em estudos elevados. A Bíblia mesmo vai dar a resposta para você, de que muitas pessoas não estão falando a verdade, mas a Bíblia está falando a verdade para você. Irmão Marcos. É verdade. E o interessante, irmãos e amigos, que muitos líderes religiosos hoje têm ensinado, não só hoje, mas também antes, no passado, têm ensinado uma doutrina que a Bíblia apresenta que é errada. Tipo, eu vou dizer uma das coisas, os fatos. A doutrina do purgatório. Que quando você tem menos pecado, você tem mais pecado, você vai para o purgatório. A doutrina de você morrer e ou para o inferno ou para o céu. Irmãos, a Bíblia declara claramente que eu e você voltamos ao pó. O meu e o seu fôlego de vida volta para Deus, e o seu ser volta ao pó da terra. Não existe de quando você morrer, você ir para o inferno, para o purgatório ou para o céu. A Bíblia declara claramente: se você só irá para o céu quando Cristo voltar, e se você se arrepender dos seus pecados quando você estiver em vida. Não você morre, você vai para o céu, para o inferno, para o purgatório. Isso não tem base bíblica, isso é coisa satânica. Mais uma vez eu afirmo a vocês. Infelizmente, por causa de líderes, os pais, os avós têm ensinado isso a cada uma das pessoas que hoje tem no nosso mundo. E você não fique preso a isso, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Só uma tristeza, um abismo, porque você vai pensar: eu sou pecador, eu peco todos os dias, então eu vou para o inferno quando eu morrer. Então, se eu não peco tanto, eu vou para o purgatório. Não bote isso na mente, porque a Bíblia declara mais uma vez que você voltará ao pó, não tem outro local. E só complementando aqui que o Marcos falou, também do irmão Osano, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, diz assim: aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo.
Então, a Bíblia é clara ao afirmar que as pessoas que estão ensinando contrário à Bíblia não estão com a verdade, porque a Bíblia nos ensina e nos mostra um caminho totalmente diferente, como vários líderes religiosos, como a televisão, através de filmes, né, de novelas, até de animes, tenta colocar na cabeça do ser humano a questão da morte. Vamos para a quarta pergunta. Quem unicamente possui a imortalidade? 1 Timóteo, capítulo 6 e o versículo 16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Veja bem, a Bíblia diz que a única pessoa, ou o único ser que possui a imortalidade é Deus. Então, se eu morro, né, e algo sai de mim, um espírito, então eu morro. Apenas a minha carne está ali. Percebe? Mas a minha essência, o espírito, né, a minha alma, que isso, aquilo que não existe, da maneira que ensinam aí, é imortal. E a Bíblia diz que somente Deus é imortal. Então, quando eu ensino que o ser humano não morre, eu estou fazendo exatamente o que Satanás fez no jardim do Éden, quando disse para Eva que certamente que ela não iria morrer. Então, a religião que prega que existe outra situação, outro plano além desse, não procede dos ensinamentos bíblicos, não procede dos ensinamentos do Senhor. E se ele procede de Deus, você já sabe de quem procede. Irmãozão. Querido amado, é você mesmo que eu estou falando. Que bom que você está me escutando. A Bíblia relata que não existe ninguém aqui com a mortalidade, a não ser Deus. Você acredita? E muitas doutrinas que se encontram por aí, eu diria, em outras palavras, me desculpa a expressão, são doutrinas baratas, que elas não têm base bíblica nenhuma. Não sei por que eles estão afirmando que pessoas que morrem, vem, aparece, faz pedido, alguém assiste ela. Não acredite nisso não, meu Pedro. Morreu, a Bíblia está declarando completamente. Vai para o pó da terra. Não tem mais participação de nada do que existe debaixo do céu. Se alguém te falar isso aí, descarta, por favor. A Bíblia te declara toda a verdade. O que você quer mais? Que Deus te abençoe. É verdade, irmãos. Meu amado. E interessante que eles não só ensinam uma coisa que sai dentro de você, também eles ensinam que quando você morre, que sai aquele negócio dentro de você, já encarna em outra criança que irá nascer. E muitas das vezes, quando eu era pequeno, quando eu tinha 10 para 11 anos, eu pensava o seguinte: antes de eu nascer, como eu era? Se eu vivo em outro corpo, como eu era? Eu era rico? Eu era pobre? Eu tinha alguma coisa financeira? Só que depois que eu conheci a palavra do Senhor, eu vi que isso daí não tem doutrina, não tem base bíblica. É uma coisa da religião espírita, e que, infelizmente, está sendo introduzida dentro do cristianismo. Várias igrejas, vários líderes estão ensinando dessa forma. E Satanás está usando essas pessoas para denigrir a imagem de Deus. Porque o único que possui a imortalidade é Deus. Eu e você não possuem a imortalidade. Por isso que eu digo a você, não caia, busque. O irmão disse no começo,
Busque estudar a Bíblia, busque que aponte a Bíblia. Não vá por seu A ou por seu B. Porque eles só estão aí com a Bíblia na mão, atrás do seu dinheiro, atrás da sua posição financeira. E não atrás do que é verdadeiro, do que a Bíblia apresenta no dia. E é verdade tudo isso que os irmãos falaram aqui, E vou só acrescentar o seguinte: se todas as pessoas que morreram já estão no céu, como muitas religiões aí ensinam aí, morreram para os céus. E Cristo veio fazer o que aqui, né? Todo mundo está lá, veio escrever o deles, o dele. A Bíblia diz que Cristo veio buscar os dele. Então, há uma discordância aí. E aqui, em 2 Coríntios 11, o versículo 14 e 15 diz assim: e não é de se admirar, pois Satanás pode disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores deles se disfarcem, apresentando-se como se pessoas que fazem o bem, mas no fim eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Quando você vê a televisão mostrando pessoas que morreram aí aparecendo, o fulano viu, o fulano que morreu, a televisão filmou, e não esqueça, esse prodígio não foi da alma de ninguém não, é Satanás mesmo, a Bíblia revela isso. Apareceu um disco voador, não sei, obra de Satanás, porque a Bíblia nos ensina que no final dos tempos iriam acontecer grandes coisas nos céus, e nós sabemos que essas coisas não vêm de Deus, processo do inimigo, pois o que ele veio fazer aqui na terra foi enganar, roubar, matar e destruir. E se você não tiver alicerçado na palavra de Deus, você vai aceitar isso naturalmente, porque a televisão mostra, os filmes mostram, as músicas estão mostrando, os animes estão mostrando, quer dizer, as pessoas estão aceitando essa doutrina que não é bíblica. Nós devemos abrir o nosso olhos quanto a isso, enquanto há tempo. Pergunta: sobre que condição o homem conservaria sua imortalidade? Olha só, Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja só, a Bíblia diz que a condição era não comer o quê? O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, obedecer a Deus. A morte entrou no planeta, a morte está conectada a todo o sistema que vive na Terra por causa da desobediência dos nossos primeiros pais. Então, não obedeceram a Deus, consequentemente, estão padecendo, estão morrendo. Então, nós precisamos obedecer a Deus para que possamos viver. Irmão Santo. Olha, meu amigo, viu o que a Bíblia declarou? Ali, quando Deus disse que não comereis daquele fruto, eu quero dizer para você que aquele fruto é uma parte muito interessante para a gente entender, que é a obediência a Deus. Eu até pergunto: você gosta de obedecer a Deus? Saiba que o pecado veio por conta da desobediência daquelas pessoas que não gostam de obedecer. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva. No momento que Deus disse: não comereis, porque no dia que menos tocar morrerás, Satanás se apoderando e disse: não morrerás. Isso nascia uma religião da terra. Deu para você entender? Que nasceu uma religião que não era criada por Deus, mas sim por Satanás. Todas as pessoas, meu amado, todas as religiões que pregam a imortalidade, que pregam que as pessoas morrem, vêm pedir algo, aparece alguém, elas são criadas de quem? O que é que você entende do que a Bíblia deixou claro para você? Satanás. Por isso eu quero, o meu conselho é para você. É você que eu estou falando. Estuda a Bíblia. Ela vai te declarar tudo o que é certo e o que é errado. É verdade, irmão Marcos. E o interessante dessa história é que quando Deus criou o ser humano, Ele não criou o ser humano para que o ser humano morresse.
Ele criou o ser humano para que o ser humano vivesse com ele eternamente. Só que é como o irmão e o irmão Osano falou, que eles tiveram livre-arbítrio, tiveram que escolher, e eles escolheram desobedecer a Deus. E com essa desobediência veio a morte. E a Bíblia deixa bem claro que o ser humano, depois que desobedeceu a Deus, perdeu a sua imortalidade. Perdeu o que era mais belo, que é a vida eterna. Só que alegre-se, porque Cristo morreu na cruz de Calvário, para que eu e você possa herdar de novo essa vida, porque Cristo é vida. Amém. Olha só, então nós sabemos que o pecado e a morte entrou no planeta por causa da desobediência e, consequentemente, a terra passou a ser maldita, amaldiçoada por causa do pecado. E se você tem uma noção, tudo que existe na terra morre por causa da desobediência. Seja pergunta: o que o pecado ocasionou ao ser humano? Romanos 5,12 e depois Romanos 6,13. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só, o pecado trouxe a morte, que por sua vez passou a todos os homens. Então, o pecado veio para esse mundo, entrou nesse mundo não pela vontade divina, pelo contrário, mas foi algo que aconteceu por causa da desobediência, como a gente acabou de falar. E a morte não ficou para um homem só, a morte ficou para todos. Tudo que existe sobre a terra morre por causa do pecado. Irmãozão. Olha, amigo, eu faço uma pergunta a você. Você tem medo da morte? Creio que todos têm medo da morte. É errado a gente ter medo da morte? Não. Sabe por quê? A Bíblia nos declara que nós não fomos feitos para morrer. A morte chegou até nós por conta dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles pecaram e aí a morte passou para todos. Lembra-se que foi que a Bíblia falou no Romanos 6,23? O salário do pecado é a morte. Você pode estar nesse momento pensando: eu sou pecador, eu não tenho como desviar do pecado, que eu queira que não, vou continuar pecando. É verdade, meu querido, eu também sou pecador, estou nas mesmas condições suas. Mas eu quero deixar bem claro aqui para você. Viu que o restante do versículo, que a Bíblia falou como foi escrito para mim e você? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você acredita nisto? Todos nós fomos condenados à morte. Todos nós não tínhamos chance de vida. Mas através do dom gratuito de Deus, que é a graça salvadora de Jesus, você e eu ganhemos a oportunidade da vida eterna. Por isso a gente temos condições hoje de pregar essa palavra para você. E você pregar para alguém em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Irmãos, olha o que a desobediência ocasionou ao ser humano. A morte. Um momento de pranto, de dor. E a Bíblia afirma o seguinte, que não só Adão e Eva morreram, mas todo aquele que é carne, que é nascido da terra, morre. Desde do maior ao menor, até uma plantinha que nasce, essa morre. A Bíblia afirma e deixa claro que eu e você
não somos eternos. Eu e você morremos. Amém. Em cima disso, temos que aceitar a explicação bíblica. Não fique contrário à Bíblia, não. Pois ela realmente nos ensina a verdade. E por causa do pecado morremos. Então, o que devemos fazer? Entregar nossa vida o quanto antes na mão do Senhor Jesus. Sétima pergunta. Como Jesus considerou a morte? Olha como Jesus considerou a morte. João, Evangelho, capítulo 11, do versículo 11 ao versículo 14. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Então Jesus comparou essa morte que passamos hoje, que sofremos hoje, com um sono. A morte que sofremos hoje, Jesus explicou e disse que é simplesmente um sono. Estamos dormindo. Quem está morto está dormindo. Então fica fácil de entender. Por isso que a Bíblia diz que a memória está no esquecimento. E não devemos pregar contrário à palavra de Deus. Irmãos, Olha, meu irmão, se a Bíblia diz que a morte é um sono, nós temos que acreditar, porque assim ela fala, nos afirma. Eu quero dar uma pequena explicação a respeito dessa parte. Eu não sei em que você trabalha, eu não sei a sua luta, quantas horas você trabalha por dia, mas sei que você se ocupa de alguma coisa. Sei que quando termina o dia você está cansado. Você está precisando de uma noite de repouso e você vai descansar. Por que acontece isso? Porque amanhã, quando acordar, daquele fato todo em que você se encontrava, você está disposto a enfrentar outra luta, nova folha. Quero trazer para a vida que a gente levamos. Quando nós chegamos a um ponto, meu querido, que estamos cansados da vida, nós não temos condições mais para nada. Deus agora começa a ver que precisamos dormir. E agora a gente deitamos e vamos todos dormir. Acordar amanhã radiante quando Jesus voltar. Todas as pessoas, meu querido, que já morreram, estão dormindo. Sabe por que a Bíblia declara para você? Somente para você eu vou falar agora. Nós é quem tem complicação de mês, de anos, horas, minutos. Para Deus não existe isso. Diz que 1000 anos para Deus é como um dia. Então, desde quando essas pessoas morreram, as primeiras pessoas, elas estão dormindo e vão acordar como se fosse uma noite que você e eu estivesse descansando na nossa cama e acordasse ao dia. Deu para você entender um pouco? Peço a você, não fique com dúvida. Não fique entendendo coisas que as pessoas falam aí de uma forma totalmente errônea. Procure a Bíblia, estude a Bíblia, que ela vai te declarar a verdade. Vamos lá. Seu comentário. É verdade, irmãos. E o interessante é o seguinte, amigos, todos que estão nesse momento assistindo esse estudo. Alguém de vocês, ou alguma da família de vocês não morreu? Ou ainda está vivo? Eu acredito que você já passou por essa experiência de algum parente seu chegar a óbito, chegar a falecer. E você sabe, nós sabemos que é um estado, é um momento de tristeza, de angústia, de desengano.
Só que a Bíblia diz o seguinte, que você deve nos alegrar. Aí você pergunta, como alegrar num momento tão triste? Porque Cristo considera a morte como um período, como um período de sono, e você está inconsciente ali, só aguardando um momento. E esse momento a Bíblia vai declarar qual será, que será a nossa próxima pergunta. Não se desespere, busque refúgio em Jesus, porque esse período é só um sono, não é uma morte eterna. A Bíblia declara que tem uma morte eterna, e esse é um período de sono que estamos aguardando, estamos em inconsciência, irmão Diego. Então, devemos acreditar na palavra de Deus, na pessoa de Cristo, que afirmou que essa morte que sofremos hoje realmente é um sono. As pessoas estão descansando, muito bem colocado pelo irmão Osana. Vamos para outra pergunta. Até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo nas sepulturas? João, do Evangelho, capítulo 5, versículo 28 e 29, e depois 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra e ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a Bíblia nos ensina, nos apresenta que os mortos em Cristo, aqueles que levaram a vida segundo a vontade de Deus, serão despertados quando Jesus voltar. Então, quando Jesus voltar, todos os mortos que morreram crendo e tiveram uma vida de justiça aqui na terra, de acordo com a vontade de Deus, eles irão ser ressuscitados primeiro. Então, os mortos em Cristo estarão dormindo até que Jesus volte. Irmãos, todos vão acordar com a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Ele vier, meu lado, Ele vai dizer: acorde, e todos os seus túmulos vão se acordar dos seus sonhos. Deu para você perceber agora e entender? Porque Ele diz que compara a morte com o sono. Olha, é muito importante a gente estudar a Bíblia. Aqueles que estudam a Bíblia têm o direito de acertar, de falar a verdade, pregar a verdade, porque a Bíblia declara toda a verdade. Saiba disso. Nunca fica arrumando conversa, resposta de terceiro, de pessoas que às vezes têm a Bíblia, mas escorrega com ela, e às vezes procura um meio da Bíblia apoiar os seus erros. São essas pessoas que pregam de uma forma errônea. Não acredite nisso, por favor. Jesus está querendo salvar você através da palavra dele, que é a verdade. amém. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmão Marco. É verdade, irmãos. E é uma alegria muito grande saber que os mortos em Cristo ressuscitarão. E eu digo para você, alegre-se, pois o Rei da Glória vai ressuscitar. Ele vai dizer: levante-se. E você vai sair do pó da terra e vai glorificá-lo. E vai dizer: esse é o Deus a quem nós esperávamos. Amém. Amém. Que Deus seja louvado. A outra pergunta de hoje é a seguinte: qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? Está lá 1 Coríntios, capítulo 15, do 51 ao 53. Eis que vos digo um mistério:
Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. Olha só como a Bíblia é clara ao nos explicar e nos ensinar. Receberão a imortalidade perdida num abrir e fechar de quê? De olhos. Por quê? Porque quando Jesus voltar, ele irá tocar a trombeta e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados. Então, a ressurreição será um prêmio daqueles que levaram a vida de acordo com os princípios de Deus. Eu e você e eu, somos candidatos a esse prêmio. Se hoje colocarmos em primeiro lugar o reino dos céus. Irmãos, tenho o maior prazer de declarar para você que a Bíblia relata, como relatou para mim e você, que num abrir e fechar de olhos vai acontecer todas essas coisas. As religiões que ela prega, de acordo com o que você está ouvindo nesse vídeo, acredite porque ela é verdadeira. Aqueles que camuflam a verdade e começam a dizer que o homem é imortal, temos alma, aparece em algum lugar, precisa de penitência, precisa de algo para que possa ser salvo depois de morto. Saia dessa história, meu amigo. Saia, por favor. Isso não passa mais do que uma contratação contrária à vontade de Deus. Você está ouvindo, né? Que bom você está nos assistindo. Tire suas conclusões, meu amigo. Não fique nessa. Talvez alguém falou, não. A Bíblia tem que declarar para você. É a Bíblia que tem que dizer sim para você. Se a Bíblia não disser sim, não é sim não. Você não pode acreditar. Por isso, peço a Deus que te abençoe. Que você possa tirar suas dúvidas nesse vídeo. E vamos lá. Olha que maravilha, que maravilhosa recompensa que Deus nos oferece. Oferece àquelas pessoas que participarem da primeira ressurreição. O mundo hoje oferece várias recompensas. Porém, essas recompensas, elas vão embora, elas padecem. Só que a recompensa que Deus quer dar a mim e a você, ela é eterna. E é a vida eterna, amigos. Que eu e você não possa ficar de fora. Possamos herdar essa vida. Que no jardim do Éden nós perdemos. Mas em Cristo Jesus nós herdamos de novo. Amém. Amém. Então, que eu e você possamos acreditar no que a Bíblia nos ensinou. Devemos nos firmar no conhecimento da palavra de Deus. O irmão Azão irá fazer o tópico do estudo e logo em seguida ele estará orando por mim, por você e por todos que estão assistindo esse vídeo. Olha, nós acabamos o estudo e eu quero relatar aqui do começo, que foi que você estudou, Matheus. Deus fez o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida e o homem passou a ser o quê? Uma alma vivente. A alma, na Bíblia, é uma pessoa. E a morte? É um estado inconsciente. Jesus declarou como um sono. E os mortos? Sabe alguma coisa? Alguma? Não. A Bíblia declara que as pessoas que morrem, a mente se apaga. O corpo volta para o pó da terra, ou quer dizer, para a sepultura, e o fôlego de vida volta para Deus. Os mortos, justos, ficarão na sepultura
até a volta do Senhor Jesus. Queridos, foi isso que você estudou comigo e com o grupo que estamos aqui. Eu quero dizer que esse grupo é um grupo abençoado por Deus. É um grupo que trabalha em prol da salvação em Cristo Jesus. Nós deixamos muitas coisas de lado e agora começamos a pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas que precisam ser salvas. As pessoas que estão se enganando por aí, já não existe mais motivo disso, porque você tem a Bíblia para estudar conosco. Esse encontro é especial, não perca de forma nenhuma. Jesus tem um plano de vida eterna na sua vida. Saiba que isto só através do conhecimento da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus possa te fazer feliz e conhecedor da sua palavra. Feche seus olhos e oramos a Deus nesse momento. Santo e maravilhoso Deus e eterno Pai que está no céu. Obrigado, Senhor, por mais uma vez de estamos, Senhor Deus, pregando a tua palavra. Peço que esse vídeo, Senhor Deus, essas palavras toquem profundamente na mente daquelas pessoas que estão assistindo. Que elas possam compreender que a verdade só existe com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possa o Senhor estar com essa família, com esse jovem, com esse adulto, com essa jovem, que tenha dúvida, que o Senhor possa tirar a sua dúvida e eles possam ganhar a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te agradecemos. Amém. No próximo estudo estaremos estudando sobre a nova terra. Fique todos com Deus e até lá. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou esperança para um mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Terei então a chance
esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Eu Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.